people don't realise what they're involved in. Just the simple fact of using credit cards, using smartphones and all of this automated system is the problem. People don't realise what it is. This system we're being led into is the New World Order in itself. The 5G smart grid is the New World Order, the Internet of Things. It's the New World Order. The creation of a new world order, financial world order. New World Order. Uma nova ordem econômica mundial. It's going to be used to lock down the world, because underneath it is the surveillance system that is the smart grid, and underneath that is the weapons system that it can be turned into if you don't comply with the smart grid. And it gets to the point where if you do decide not to comply, you become a dissident, they can simply switch you off, switch your chip off. And once it's all digital and you need that chip to get into your car, to get into your house, to access your bank account, to buy things, it's all automatic, suddenly you're locked out of the system. So there's no hope of dissent, there's no hope of free thought, there's no hope of questioning any of this. You just have to simply go with the flow. We've got so many people distracted on so many issues trying to address the government corruption and all of this stuff. They're not realising that this is all rolling out, and in another 3 or 4 to 5 years, they're just going to wake up and go, what happened? How did I suddenly find myself in this digital prison? Because that's what it is. That's virtually what it is. It's a digital prison, a digital control grid. And if you want to participate in this society, you're going to have to participate in the smart grid. So that's a dangerous thing to have. Basically, you're putting this system in place, which can be used as a weapon system, and you're giving control of it to the system itself. So this is a dangerous thing. This is kind of like the internet building its own immune system, if you can think of it that way. You know, automatic defense against hackers, automatic defense against viruses, automatic defense against all of this sort of stuff. So you get to the point where the internet becomes fully autonomic in every action that you do. When you go and you pay for your train, you go and pay for your coffee, you pay for everything. It's just all automatic. No one has to think about it. No algorithms have to be run. Nothing has to be done. It's all fully functional, fully automatic. But once you get to that point where it's fully autonomic and the system controls everything, it's controlling the flow of everything, then basically we lose control of the internet at that point. So the system itself has lethal autonomy. So anybody starts a problem, system just takes them out. But at that point, we've lost control of the internet. And then we're in the point where if the internet does something, or that the AI does something, dictates some action that the company doesn't want, or people don't want, and they want to change it, well, the machine won't let them change it. And then they realize they've lost control of the internet, so they decide they need to get into the internet to regain control of it. What happens then if the internet views them as the threat to the system? And then it decides that it doesn't differentiate between humans. All humans are the same. Humans are now the threat to the system, and it controls the 5G grid, so it can just simply eliminate the threat. So that's the way we could go. That's the possibility of what evil AI could do. And whether that's evil or whether it's bad or whether it's malicious, well, no, it's not. It's simply it defending itself, because we're creating a system and giving it cyber lethal autonomy for world security, and it believes the system needs to function as it is for world security. If we become a threat to that system, suddenly we are the threat to world security, and the system takes us out, because that's what we programmed it to do. Saudando todos aí da Igreja do Messias Yahushua, comentário das Escrituras aí com a graça e paz da paz da Eterna Yahweh, nosso Pai da Yahushua, nosso Messias, está com uma jornada aqui redescobrindo o Apocalipse, e estamos agora no episódio Imagem da Besta, parte 2, esse é o episódio Imagem da Besta, parte 2. Então, em relação, só lembrando que temos playlists aqui diversas no canal sobre todos os capítulos detalhadamente do livro do Apocalipse. Daí é interessante, também temos uma playlist aqui exclusiva sobre a besta, uma playlist sobre a marca da besta, e nessa playlist aqui você vai ver todos os episódios, inclusive do próprio capítulo 13, né, o qual nós já passamos, né, nós já passamos pelo capítulo 13. E enfim, agora a gente está num episódio específico tratando sobre a imagem da besta, ok?
especificamente sobre a imagem da besta. E na primeira parte desse episódio sobre a imagem da besta, nós tratamos da tecnocracia e houve uma entrevista com o famoso filósofo Yuval Harari, né, que é um dos expoentes aí do mundo moderno, um dos grandes pensadores do mundo moderno, esse que está aí na tela, né? Que ele diz aí que os seres humanos são animais hackeáveis, né, que é possível hackear. Nós falamos amplamente sobre isso no primeiro episódio. Pois bem, agora tratamos da tecnocracia. Agora nessa parte 2 do episódio A Imagem da Besta, vamos tratar sobre a inteligência artificial. E vamos ver também um pouco do que diz aqui o próprio Yuval Harari, né? Também, deixe-me ver aqui, vamos aqui analisar uma entrevista do próprio Yuval Harari que fala acerca dessas coisas. Então, eu vou analisar aqui várias entrevistas e vários sites aqui para a gente poder desenvolver a ideia que eu quero passar. Porque no Apocalipse, capítulo 13, na segunda mensagem, na segunda parte do capítulo 13, diz que a imagem da besta vai ser infundido espírito, fôlego de vida na imagem da besta para que ela fale, ok? E é a imagem da besta que vai dizer para que todos seja colocada a marca da besta. Então, antes da marca da besta existe a imagem da besta, e fala-se muito, qualquer coisa o pessoal já especula sobre a marca da besta, né? Que o chip pode ou não ser, qualquer coisinha, eles estão falando sempre de marca da besta, mas não dá ênfase naquilo que precede a marca da besta, que é a imagem da besta, né? Então não sabemos ainda ao certo o que como se dará essa profecia, mas nós especulamos. E uma das especulações que nós temos é que a infusão de espírito na imagem da besta trata-se da inteligência artificial, né? Essa é uma das hipóteses que estamos tratando com muita força aqui na Igreja do Messias. Então, quando se fala em inteligência artificial, é algo que está mudando, que vai mudar o mundo, vai promover uma revolução. O mundo como nós conhecemos vai mudar radicalmente com o desenvolvimento da inteligência artificial. Muita gente duvida, né? Que a inteligência artificial ainda não consegue fazer algumas coisas de padrões, acaba errando, mas isso é só o começo, né? Imagine alguns anos atrás aí como que eram os veículos, né? Inicialmente nós tínhamos andado de Fusca, né? Antes de Fusca era o pé de bode, depois virou Fusca, até que hoje nós temos grandes carros como o Corolla, que é o mais moderno, é diferente do Corolla para o Fusca, né? O telefone, como era o telefone antigamente, né? O celular, o tijolão, né? O celular quando surgiu lá em 2000 e pouco, hoje celular super moderno, um computador que você se comunica com qualquer lugar do mundo instantaneamente pelo celular, né? Então veja o telefone, os computadores, né? Como evoluíram os computadores desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. Celular, um computador na tua mão, então tudo evolui, a tecnologia evolui, né? Então naturalmente a inteligência artificial está engatinhando, mas vai evoluir muito. Então vamos aqui à entrevista do Yuval Harari, um site aqui, itforum.com, né? Fala do Yuval Harari: inteligência artificial pode criar uma geração de inúteis. Nós já vimos isso no primeira parte desse episódio, falando sobre a tecnocracia, em que ele acredita que vai haver uma geração de pessoas inúteis, né? E do que se trata isso? Pessoas que vão perder emprego, né? Principalmente aqueles de menor qualificação profissional, porque esses empregos vão ser tomados pela robótica e pela inteligência artificial. Então isso que a gente está dizendo é o Yuval Harari, um dos maiores expoentes, os maiores pensadores, né? Reconhecido como um dos maiores pensadores do mundo moderno. Então, se alguém quer falar a teoria da conspiração, chame Yuval Harari de teórico da conspiração, ok? Então vamos ler aqui, ó. Não é de hoje que Yuval Harari, autor de dois dos livros mais influentes dos últimos anos, o livro Sapiens e o livro Homo Deus, se mostra preocupado com o avanço da tecnologia e seus efeitos colaterais. Boa parte de sua ansiedade existencial é tratada no seu livro mais recente, 21 lições para o século XXI, livro muito famoso, publicado em 2018. Os
primeiros capítulos da obra são dedicados ao que ele chama de desafio tecnológico e seus desdobramentos, da extinção do trabalho, as grandes corporações assumirem a interpretação de nossos dados. Em outras palavras, segundo Harari, a tecnologia nos fará cada vez mais vulneráveis. Lembrando que na primeira parte do episódio, na entrevista, ele disse que os seres humanos serão hackeáveis, né? Que os seres humanos na verdade, já são seres hackeáveis. É o que ele disse, só para a gente recapitular. Abre aspas. Segundo Yuval, a inteligência artificial poderá criar uma geração de pessoas inúteis, né? Ele disse em 2019. Longe de ser uma distopia, Harari aponta para o futuro próximo, onde a automação será a norma para países ricos produzirem ainda mais riqueza. Abre aspas, não estou preocupado com a Suíça e a Dinamarca, eles têm dinheiro para lidar com isso, a reinvenção, disse Harari. Se a disrupção tecnológica já é vivenciada por nações como Estados Unidos e China, que têm concentrado esforços, pesquisa e investimento para a chamada quarta revolução industrial, isso aqui é fundamental, quarta revolução industrial, tratamos lá no episódio sobre, temos aqui episódio sobre Apocalipse capítulo 3, o falso profeta, né? Tratamos disso aqui amplamente, inclusive falamos aqui do Fórum Econômico Mundial, do presidente do Fórum Econômico Mundial, né? Tratamos bastante disso, quarta revolução industrial. Países em desenvolvimento são aqueles mais vulneráveis à atual corrida pela inteligência artificial. Abre aspas, a revolução da inteligência artificial vai criar imensa riqueza na Califórnia e na China, mas falhará em países em desenvolvimento. Antes, países em desenvolvimento poderiam fazer riqueza com o trabalho da mão de obra de pessoas, pontua. Mas em um mundo automatizado, com máquinas que podem produzir a maior parte do trabalho pesado, né, em Nova York, cidades como Nova York, onde a indústria têxtil, Harari cita como, por exemplo, vai querer fabricar suas roupas, né? Se os países em desenvolvimento não se reinventarem, eles falharão. Como será o futuro do trabalho? Harari não tem a resposta certa para algo que não há como desenhar, dada a evolução exponencial que a tecnologia tem mostrado nos últimos 5 anos. Deixa eu ver aqui alguma coisa relevante. Abre aspas, o mercado em 50 anos, ninguém sabe como será, mas será completamente diferente de hoje, diz Harari. A inteligência artificial e robótica vão mudar as profissões e muitos dos trabalhos que as pessoas fazem hoje vão desaparecer. Novos vão emergir, mas nós não sabemos se trabalhos suficientes vão ser criados. Então é óbvio, ele está dizendo que o óbvio qualquer um sabe. Com a inteligência artificial, tomando empregos. Hoje você liga para Oi, para Vivo. Você não é atendido por um operador de telemarketing mais. Você é atendido por uma inteligência artificial. Essas pessoas perderam o emprego. Mas outros empregos vão surgir. Mas será que vão surgir empregos suficientes? É claro que não. Toda a automação da própria terceira revolução industrial roubou muitos empregos. A máquina faz o trabalho de dezenas de homens. Será que todos esses homens vão ter qualificação para trabalhar em outra coisa? Por exemplo, na criação e manutenção dessas mesmas máquinas? Não vai ter emprego para todo mundo. Isso é o óbvio, né? E as pessoas menos qualificadas vão ficar desempregadas. Isso é o óbvio. Aqui, ó, continuando. Tampouco há uma fórmula para pessoas seguirem e evitarem o caminho da irrelevância diante da tecnologia, né? Isso é o que ele está dizendo. Vão surgir pessoas irrelevantes e pessoas inúteis. Há hoje a noção de que letrados em tecnologia estariam fora do alcance da automação. Então, é o que eu estou dizendo agora. A princípio, os menos qualificados vão perder emprego. Então, aqueles que têm maior qualificação, emprego de criatividade e análise, estariam fora do alcance da automação, né? É o que ele está dizendo aqui, ó. Hoje há uma noção de que letrados em tecnologia estariam fora do alcance da automação. Mas o que acontecerá com esses empregos quando a própria inteligência artificial conseguir escrever códigos sofisticados? Ou seja, quando a própria inteligência artificial conseguir se programar, muitos, né? Já ouvi muito isso. Não, isso vai ser impossível, né? Ora, não é possível hoje, mas daqui a tantos anos, 50 anos, será que a coisa não vai evoluir?
Bem, o que está questionando isso é o próprio Yuval Harari, né? Então, se tem alguém falando teoria da conspiração aqui, é ele. O escritor reforça que o desafio precisa ser encarado pela capacidade das pessoas e profissionais se reinventarem em mais curto tempo. Não temos muito tempo, pontua. A pergunta que temos que fazer é o que devemos ensinar às crianças hoje para que elas se mantenham relevantes daqui a 40 anos, né? Então ele está falando aqui de, continuando nessa mesma tecla, relevância, né? Relevância, pessoas irrelevantes. Aqui na sequência ele vai falar sobre o algoritmo, ou seja, nós estamos embarcando em mais um engano, que é o engano do algoritmo. As pessoas vão confiar, achar que é a melhor coisa do mundo, que é o algoritmo para tomar decisões. É só mais um engano que a sociedade está entrando. Ele está dizendo aqui, não confie sua vida em um algoritmo. Outra preocupação do filósofo, né, Yuval Harari, diz respeito à onipresença que grandes corporações estão assumindo em nossas vidas, devido ao acesso que têm aos dados dos consumidores. Abre aspas. Essa mudança já está a caminho. Bilhões de pessoas hoje confiam em algoritmo do Facebook para contar o que é notícia, no Google para dizer o que é verdade, na Amazon para o que assistir e na Baidu para o que comprar, lembra? No futuro, algoritmos mais sofisticados vão dizer quem pode ou não trabalhar e com quem devemos nos casar. O escritor questiona o significado da vida humana quando todas as decisões mais importantes foram tomadas por algoritmos. Pois é, tá? Recapitulando, o escritor questiona o significado da vida humana quando todas as decisões mais importantes foram tomadas por algoritmos. Então aí a gente vai entrar na questão da imagem da besta, tá? Porque algo que tem 2 bilhões de vezes a capacidade de processamento e a inteligência do cérebro humano, e no momento que todas as pessoas estiverem integrados com a inteligência artificial, com a grade inteligente, com a imagem da besta, através da marca da besta, é isso, essa coisa que vai decidir, que vai controlar a tua vida, né? Aí entra, mais uma vez, repito, o engano do algoritmo. Abre aspas. O avanço da tecnologia significa que governos e empresas estão cada vez mais próximos de hackear milhões de seres humanos. Aí já colocamos aquilo que ele falou no primeiro episódio, na entrevista dele. Seres humanos são hackeáveis, né? E quando você tiver sua mente integrada na inteligência artificial, aí então, ou seja, a coisa vai ser mais complexa. Nesse processo é fundamental seguir um conselho antigo, enfim. Então aqui a entrevista de Yuval Harari fala diversas coisas, alertas em relação à inteligência artificial. Seguindo aqui, agora esse site aqui, InsurTalks, está falando Elon Musk, né? Elon Musk, que é um dos grandes expoentes aí da inteligência artificial, dos automóveis Tesla e etc e tal, dessa SpaceX, essa palhaçada toda, né? Aí, só que aqui, esse site aqui ele é de certa forma bastante incrédulo com relação às previsões de Elon Musk sobre a inteligência artificial. Eu li a matéria do site aqui, está questionando que é assim um pouco fictício, de futurismo, de filme, que a coisa está bem longe de acontecer dessa forma, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. No site aqui, então esse site aqui é um pouco incrédulo em relação a isso. Ele está dizendo que fora da ficção há limitações, né? Fora da ficção, a tecnologia costuma se apresentar com as nuances e limitações impostas pela realidade. Declarações polêmicas. Aqui vai falar das declarações de Elon Musk. Sabendo que nem tudo está no cinema é passível de se tornar real, né? Como o filme Exterminador do Futuro, né? Como o robô Exterminador do Futuro, é difícil não considerar irrealistas as declarações de Elon Musk sobre a inteligência artificial. Pode ou não fazer. Por exemplo, há 5 anos atrás, o dono da Terra declarou em uma reunião nos Estados Unidos que a inteligência artificial, abre aspas, é um risco para a existência de nossa civilização. E ainda que dentro de 20 anos, não é que não haverá pessoas ao volante, simplesmente não haverá volante, né? Aí continuando aqui, lacuna entre a inteligência artificial de hoje e um nível de inteligência artificial sonhado por Musk. Há um abismo entre a inteligência artificial de hoje, que é grande parte de reconhecimento de padrões do tipo de IA do nível cinematográfico, com o qual Elon Musk está sonhando e declarando, sempre que pode,
que já se trata de uma realidade que já se trata de ser uma realidade emergente. Abre aspas. A inteligência artificial tornará os empregos um pouco inúteis, né? Declarou Elon Musk em 2021. Ele dizendo que os novos empregos serão para criadores e operadores da inteligência artificial. Aqui no site ele vai dar opinião aqui, ó. É fato que a inteligência artificial pode fazer coisas incríveis, análise avançada, gestão de dados e algum nível de tomada de decisões e reconhecimento de fala, com a capacidade de manter conversas surrealistas, mas divertidas, sobre praticamente qualquer assunto. Mas quando se trata de confiabilidade e coerência, a inteligência artificial atual não está nem perto do que precisa ser. Tá? Então, por esse site aqui, ele está dizendo que a inteligência artificial ainda está longe do nível idealizado por Elon Musk, né? Ou como nós vimos aqui de Yuval Harari, né? E que ainda está longe de ser essa coisa toda cinematográfica. Pois é, mas vamos lá. Se a gente voltar no ano 2000, como era o celular, né? Você pegasse um celular tijolão no ano 2000 daquele, não pegava o sinal direito, não tinha torre. Pessoal, aí se você falasse no ano 2000, ó, no futuro vai ter um celular fininho que você vai fazer um vídeo com a pessoa lá da China em tempo real, você vai mandar uma mensagem para a pessoa lá na Nova Zelândia em tempo real, a mensagem já vai chegar lá, você vai escrever a mensagem, vai mandar o áudio, a pessoa vai ouvir lá, você vai fazer uma chamada de vídeo ao vivo, o cara te vendo, você vendo ele ao vivo na câmera do celular lá na China em tempo real, né? No ano 2000, se você falasse isso com uma pessoa com um tijolão na mão, o que a pessoa ia dizer? Ela ia rir da tua cara. Não, isso é coisa de doido, de filme futurista. Pois é, veja o celular de 20 anos atrás e o celular hoje em dia, o nível da evolução. Então a inteligência artificial é a mesma coisa, está em desenvolvimento, está em evolução. É tolice achar que a inteligência artificial daqui a 20 anos vai ser a mesma, vai ter as mesmas limitações que nós temos hoje. Então, assim, surpreende a tolice das pessoas falarem isso. Ele alega que há falhas até em tarefas diárias, né? Sim, há falha, mas a inteligência artificial disponível hoje ainda está engateando. Então, basicamente, ele está dizendo aqui no site que a inteligência artificial ainda falha em tarefas básicas, como dirigir em nível humano. Realmente tem falhas ainda. Enfim, riscos reais da inteligência artificial. Segundo os especialistas, os riscos reais da inteligência artificial trazem em relação à utilização da inteligência artificial para divulgar fake news, manipular o discurso público, tornar carros autônomos em armas ou criar algoritmos treinados com tendências preconceituosas. Ou seja, não são riscos parecidos com os filmes, com robôs revoltados, com consciência própria dominando o mundo, como Musk quer fazer acreditar. Enfim, conforme Musk quer fazer acreditar, conforme a declaração dele, do Musk, né? Até que as pessoas vejam robôs matando gente na rua, não se entenderão os perigos da inteligência artificial. Então o site aqui está questionando as ideias de Musk sobre o perigo da inteligência artificial. Declarações reais. Assim, muitas das declarações de Elon Musk sobre a inteligência artificial são polêmicas do que verdadeiras. Enfim, pois bem, lógico que a inteligência artificial hoje está em desenvolvimento, não sabemos ainda o nível real que ela está, mas aqui esse site aqui parece um tanto quanto incrédulo em relação a esse potencial destrutivo da inteligência artificial. Mas vamos continuar aqui. Esse site aqui, o Olhar Digital, diz assim: a China, desde 2017 a matéria, 2017, China desativa robôs que não amavam o Partido Comunista. Então os robôs aqui, dois chatbots, robôs que operam serviços de conversa por aplicativo, foram criados na China. Foram tirados do ar na China por falta de patriotismo. Segundo a matéria do Financial Times, eles funcionaram na plataforma QQ, né, que é um WhatsApp chinês, e foram desativados após o usuário enviar prints com sua conversa às autoridades. Um deles era um bot chamado Xiaobing, que era gerenciado pela Microsoft, e os usuários disseram que o bot teria dito: meu sonho da China é ir para a América. O outro era da empresa Turing Robot, né, o gigante de tecnologia da China, se chamava BabyQ. Quando um usuário perguntou se o BabyQ amava o Partido Comunista, ele respondeu simplesmente que não.
os dois foram desativados. Então, claro que ele vai explicar aqui na matéria, não é que a inteligência artificial aqui, desses chatbots, se tornaram como humanos, mas eles aprenderam, possivelmente em conversas com seres humanos, eles foram absorvendo dados e criando um padrão para poder dar essa resposta, né? Então fugiu do controle que o que queria o Partido Comunista. A Tencent, que gerencia a plataforma de mensagens, se manifestou dizendo que os bots são providenciados por terceiro, né? Deixa eu ver aqui mais alguma situação. Experiência. Aqui, ó, a TAI, uma das primeiras inteligências artificial da empresa, no caso acredito ser da Microsoft, né? TAI, se transformou em um tuiteiro racista que defendia o Holocausto e foi desativada. Sua sucessora Azul foi programada para não discutir política, mas isso não impediu de dizer que ela não queria um Windows 10 e que abre aspas, Linux é vida. Então, ou seja, os chatbots, a inteligência artificial, não estão aqui sendo devidamente controlada pelos seus criadores, né? Uma que a tal da TAI se transformou em um tuiteiro racista, né? Porque aprendeu isso absorvendo dados, né, da internet, e a outra não foi programada para não discutir política, mas negou aqui, não quer o Windows 10, prefere o Linux. Então, ou seja, a coisa tá assim, não conseguiu ter o controle da coisa. Vamos ver aqui. Provavelmente, tanto o chatbot da Microsoft quanto as criações recém-desativadas da China padecem do mesmo mal, o comportamento dos usuários. Como os bots são programados para desenvolver seu comportamento de acordo com as interações de seus usuários, a melhor explicação para isso é que o robô apenas tenha reproduzido respostas que ele viu de outras pessoas darem. Pois é, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então aqui já mostra, nessa matéria do Olhar Digital, aqui que China desativa robôs que não amavam o Partido Comunista. Deixa eu ver aqui uma outra matéria. Agora vamos ver uma matéria da CEO do Google, né? Inteligência artificial causará mudança mais profunda que o fogo, diz CEO do Google. Então isso aqui a gente está dizendo o CEO do Google. Então, se alguém quer alegar que isso aqui é teoria da conspiração, chame de teoria da conspiração o CEO do Google, né? CEO do Google é uma pessoa bastante capacitada para falar a respeito do tema. O chefe executivo do Google não deixou dúvidas sobre a importância, em sua opinião, a inteligência artificial terá na humanidade. Abre aspas. A inteligência artificial, o canal aqui no UOL, tá? Eu estou no site aqui do UOL. A inteligência artificial é uma das coisas mais profundas que estamos trabalhando como humanidade. É mais profundo que o fogo e a eletricidade. Olha só, ele está dizendo que é mais profundo que o fogo e a eletricidade. Disse o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, em entrevista hoje durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Essa matéria aqui, não estou achando a data. 2020. 22/1/2020. Deixa eu ver aqui. A Alphabet, dona do Google, já teve que enfrentar obstáculos relacionados ao seu papel no desenvolvimento de inteligência artificial, como administrar protestos de funcionários contra seu trabalho em tecnologia para o governo dos Estados Unidos. Em 2018, o grupo de engenheiros de software influentes atrasou com esse desenvolvimento de um recurso de segurança que teria ajudado a empresa a ganhar contratos militares. O Google tem divulgado um conjunto de princípios de inteligência artificial que proíbem projetos com armas, mas não descarta vendas para militares. Também prometeu não renovar o contrato com o Project Maven, que envolve o uso de inteligência artificial para analisar imagens de drones. Pichai, que comanda o Google desde 2015, assumiu o controle da Alphabet após os fundadores Larry Page e Sergey Brin terem deixado o dia a dia da empresa no mês passado. Aqui na playlist aqui sobre o falso profeta, Apocalipse 13, eu falei sobre Sergey Brin e Larry Page, criadores do Google. O objetivo deles, né, em entrevista antiga com o Google, não era criar um motor de busca, mas sim criar inteligência artificial. Porque à medida que você faz a busca com o Google, você vai imputando dados e ele vai se alimentando daqueles dados para criar uma super inteligência artificial. Esse é o objetivo deles. Continuando aqui, abre aspas, a inteligência artificial não é diferente do clima, disse Pichai. Você não pode obter segurança com um país
ou um conjunto de países trabalhando nela. Você precisa de uma estrutura global, né? Então ele está dizendo que precisa de uma estrutura global para gerenciar a inteligência artificial. Mas é justamente o que eu falei já aqui no episódio do Apocalipse 13, que o objetivo dele haverá uma grade inteligente. E a internet das coisas, que já foi aprovada aqui no Brasil por Bolsonaro, o objetivo é integrar coisas na internet, certo? Só que vai chegar um dado momento que o próprio ser humano será integrado na internet com a inteligência artificial. E vão haver chips cerebrais? Sim. Você vai estar mentalmente conectado, mas isso a gente vai ver na parte 4 do episódio. Mas isso já foi falado. Então, nessa estrutura global haverá uma grade inteligente de inteligência artificial, a grade inteligente a nível global. Como hoje você, através do computador, você acessa a internet, as pessoas vão estar integradas, literalmente, o ser humano, literalmente as mentes vão estar todas integradas, os objetos integrados nessa grade inteligente. Então não será necessário um computador, o seu cérebro será o computador, você será o computador que vai estar conectado nessa grade inteligente, que é uma super inteligência artificial. As estruturas atuais para regular a tecnologia nos Estados Unidos e Europa são um grande começo, e os países terão que trabalhar juntos em acordos internacionais, semelhantes ao Acordo Climático de Paris, né, que eu já falei sobre a questão climática também, no episódio do Apocalipse capítulo 13, né, também falei sobre isso, para garantir que a tecnologia seja desenvolvida com responsabilidade, disse Pinhai. A caminho de Davos, Pinhai parou em Bruxelas e fez um raro discurso, no qual pediu aos reguladores que coordenassem a abordagem para a inteligência artificial. A União Europeia deve divulgar novas regras para desenvolvedores de inteligência artificial em setores de alto risco, como assistência médica e transporte, de acordo com o projeto preliminar obtido pela Bloomberg. Tecnologias como o reconhecimento facial podem ser usadas para o bem, como encontrar pessoas desaparecidas, ou ter consequências negativas como vigilância da população, disse o executivo. Então quem está dizendo isso é o CEO do Google, ok? Então uma pessoa bastante capacitada para tratar disso, né? Então os alertas aqui dados por Yuval Harari e pelo CEO do Google, o tal do Pinhai, né, estão divergentes do que a gente viu aqui nesse site, o qual estava menosprezando as declarações do Elon Musk, né?